Olá, bem-vindo a mais uma quarta-feira de dicas do coach jurídico. Meu nome é Rafaela Stahl e eu procuro fazer uma mentoria jurídica para ajudar estudantes recém-formados, advogados há mais tempo formados, mas que têm ainda algumas dificuldades e eu, como já ficou explicado ali, eu tenho alguma experiência e que eu posso compartilhar isso com vocês. O assunto de hoje que eu achei legal tratar é contrato. Contrato com o cliente. Por que eu achei legal esse assunto? Porque o advogado sem cliente não é absolutamente nada. E se você tem essa aproximação com o cliente de uma forma muito sutil, sem muita formalidade, você acaba esquecendo do principal, que é o contrato de honorários. No momento que o cliente chega no escritório, é o momento que ele está mais fragilizado e que ele sente mais necessidade de ter um advogado. Quando eu falo fragilizado, eu não estou usando isso de uma forma leviana. Fragilizado no sentido que ninguém conseguiu resolver o problema dele e ele só viu a solução procurando um advogado. Então aqui é o momento de você colocar a sua importância e precificá-la. Por quê? Você não pode ser advogado e não ganhar uma verba salarial. Você não tem um salário fixo se você for autônomo. Se você for um associado, provavelmente você tem direito à porcentagem, enfim, conforme for a dinâmica de cada escritório. Mas é extremamente importante ter um contrato de honorários. Chegando seu cliente, você vai fazer, provavelmente cada escritório já deve ter o seu contrato pré-feito, você vai preencher as cláusulas. E uma coisa muito importante é falar pessoalmente com o cliente sobre o esclarecimento dos honorários contratuais, que é uma percentagem sobre o valor da causa, e os valores que são pagos a títulos de sucumbência. Esclarecer deve ser fixado entre 10% a 20%, que é o que a OAB permite ao advogado fazer, e dentro desse 10% a 20%, evidentemente, quando o valor da causa é muito alto, há uma diminuição desses valores de acordo com o bom senso de cada um. Explicar também para esse cliente que existem honorários de sucumbência e os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e que, se não houver nenhuma cláusula dentro desse contrato de honorários que a sucumbência vai ser compensada no valor dos honorários contratuais, a sucumbência é exclusivamente do advogado, não devendo ser abatida do valor dos honorários contratuais. Acho que é importante colocar para o cliente que, em caso de perda da ação, em caso de ele ficar vencido na ação, vai haver uma condenação de honorários advocatícios para a outra parte e isso fica a cargo dele. Então você deixa essa coisa clara, que o cliente vai se sentir seguro porque foi tudo explicado para ele e você vai ficar seguro porque você conseguiu explicar tudo para ele. Esclarecido isso, nós vamos agora falar um pouquinho sobre perfil do cliente. Nós temos dois tipos de cliente, o pessoa jurídica e o pessoa física. O pessoa jurídica normalmente ele tem um contrato mensal com o escritório ou ele é uma pessoa mais tranquila porque ele está acostumado com esse tipo de coisa e essa ação normalmente não é a tábua de salvação da vida dele, nem emocional e nem financeira. Entretanto, o cliente pessoa física é um pouco diferente. Ele está com aquele problema, ele está emocionalmente abalado e às vezes ele acha que o produto dessa ação é a salvação da vida dele para pagar alguma dívida ou algum outro problema ou ele até se aposentar com isso. Só que ele não espera que a justiça seja tão morosa, que tenham tantos recursos, que o processo seja anulado ou que tenha alguma prescrição. Ele está ali, ele aposta naquela ação. Então, esse cliente é um cliente que vai te ligar sempre. Ele vai querer saber como é que está o processo, o que o juiz falou, o que o juiz não falou. E nesse momento, o cliente tem que ser muito bem tratado, porque sem o cliente, o advogado não é nada. Você tem que ter paciência, você tem que explicar. E a minha sugestão é que você fale de forma coloquial com esse cliente. O cliente não entende juridiquês. Ele não vai entender algumas palavras em latim. Não queira mostrar para o cliente o quanto você sabe. O quanto você sabe, você vai mostrar no processo, dentro da tua atuação como advogado e não quando você está falando com o cliente. Então a minha sugestão é explique claramente, deixe seu cliente tranquilo e fale nesse momento de forma coloquial. Eu sugiro também que você dê o número do processo, a vara do processo. Informe a ele como ele pode pesquisar esse processo na internet, como que ele pode acompanhar esse processo e que ele se sinta à vontade sempre que tiver alguma dúvida entrar em contato com o escritório e falar com você, porque você vai estar sempre à disposição. Sim, você tem que estar sempre à disposição, ele é o seu cliente. Uma dica que eu dou é que tem alguns clientes que são muito insistentes e que eles não conseguem entender o porquê que acontece isso, o porquê que acontece aquilo.
Uma dica que eu usava muito, que foi muito bom, que eu usava dentro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que às vezes os advogados me ligavam e falavam assim, doutora, mas eu preciso que esse meu processo seja julgado, já tá não sei quanto tempo e tal. E normalmente os tribunais, eles têm os tribunais e os SAGE, ProJude, independente do sistema que é utilizado pelo tribunal que você está atuando, existe uma lista do CNJ que diz qual é a ordem de julgamento desse processo. Então eu senti que no momento que eu informava para ele, não, o seu processo é o número 232, num universo de 2.000 processos, ele mais ou menos ficava tranquilo que o processo dele não estava esquecido, que ia ser julgado. Ah, mas esse 232 vai levar muito tempo a ser julgado? Olha, em alguns momentos eu podia dizer, olha, doutor, tá levando uma média de tanto tempo. Ou, não, doutor, esse tipo de processo eu não sei quanto tempo, mas o senhor vai acompanhando pela lista. E isso era, eu sentia que era acalentador. E eu observo que se você fala isso para o cliente, ele tem uma coisa concreta, e daí ele se apega nisso e ele desonera tanto o advogado quanto o judiciário, porque ele não vai lá na vara ou ele vai no tribunal, porque às vezes eles ficam tão aflitos que eles querem comparecer lá no lugar para ver se realmente o que o advogado está falando é verdade. Eu alerto que normalmente eu oriento para não permitir, não seria a palavra correta, mas não estimular a parte que compareça no setor, no ambiente jurídico, ou no tribunal, ou na vara. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, o que for explicado para ele ali no balcão, ele não vai entender. Você é pago para isso, você foi contratado para isso. Então, se você sente assim uma ansiedade do teu cliente que não vai ter jeito, pegue seu cliente pela mão e compareça ao local, mas acompanhe o seu cliente, porque só assim você vai poder explicar o que está acontecendo. Porque a explicação que o servidor for dar para o seu cliente, primeiro, não vai ser uma informação correta, porque ele não vai conseguir absorver e interpretar o que realmente está acontecendo. Então acompanhe seu cliente e não diga, às vezes acontecia de eu atender muitos telefones assim, porque o advogado não me atende mais, daí eu resolvi ligar direto para falar direto com vocês, para saber o que está acontecendo com o processo. Era tão difícil para mim explicar para essa parte o que estava acontecendo no processo, que realmente fazia eu perder tempo. Eu podia estar fazendo e ajudando no planejamento de outros projetos para julgamento, e eu estava ali tentando atender aquele jurisdicionado que estava com dificuldade de entender o meu vocabulário, e às vezes da forma mais coloquial que eu explicasse para essa pessoa, ela realmente não tinha condições de entender. Então é uma dica para não orientar o cliente para ir. E se eventualmente isso for necessário, que você sinta a ansiedade do seu cliente, vá, acompanhe ele para você poder fazer essa tradução para ele, e ele vai se sentir muito bem atendido por você e vai te indicar para outras pessoas, e com isso vai te trazer mais cliente, tá certo? A dica de hoje foi nesse tópico que eu achei que ia ser importante, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pode fazer comentário aqui embaixo, pode deixar perguntas, que eu vou estar sempre à disposição de responder para vocês, pode pôr sugestões de tópicos para a gente conversar na próxima semana, e eu vou estar aqui na próxima quarta, como combinado, para mais uma dica do coach jurídico, uma mentoria jurídica para vocês. Até a próxima quarta.